Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. É uma satisfação muito grande poder estar entrando em seus lares através deste vídeo e eu espero que aquilo que for aqui compartilhado com vocês nesta noite possa servir de encorajamento para lhe fornecer ânimo e coragem para que você possa erguer a sua cabeça, continuar a caminhar e olhando sempre para frente, sem desanimar, mas sabendo que, por mais difícil que sejam as situações das nossas vidas, nós teremos sempre o respaldo que vem da parte de Deus. E eu quero nesta noite, com breves palavras, meditar num texto da Palavra de Deus com vocês, que se encontra lá no Antigo Testamento. Está lá no segundo livro de Crônicas, no seu capítulo de número 20. Eu estarei lendo, compartilhando a leitura com vocês de apenas do verso 1, 2 e 3. Os 3 primeiros versos do capítulo 20 de segundo livro de Crônicas. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Esses então são os versos que nós encontramos na Palavra de Deus. E aqui nós vemos o rei Josafá, estava em tempo de guerra, e o texto fala que houve uma coligação, uma união de alguns povos que se reuniram para irem contra Josafá, irem contra o seu reino, e certamente coisas boas não viriam desse juntamento, não viriam desse povo que estava ainda indo contra Josafá. Pois bem, e Josafá, ele foi informado que o povo havia se reunido, houve ali então uma informação importante que chegou a ele, que o perigo estava chegando, o perigo era certo e que o perigo estava mais próximo dele do que nunca. Quando Josafá soube desses fatos, ele ficou preocupado. O texto fala que ele ficou preocupado. Mas a sua preocupação não o levou a caminhos inconvenientes. A preocupação de Josafá teve um ponto positivo. O levou até a presença do Deus Todo-Poderoso. O texto fala que quando ele estava ciente de tudo o que estava acontecendo, ele buscou ao Senhor, ele consultou ao Senhor e depois ele proclamou um jejum, ou seja, ele reuniu o povo, comunicou ao povo a dificuldade e o problema, mas também apontou para a solução do problema, para a solução da dificuldade. E o que nós queremos abordar aqui desse texto e fazer uma breve aplicação é que a nossa oração, ela é respondida. Sim, a nossa oração, ela é respondida. Da mesma forma que Deus ouviu a oração do rei Josafá, Deus também ouve a minha e a sua oração. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor, eles não estão tapados para que não possa ouvir a nossa voz, ouvir o nosso clamor, e nem tampouco as suas mãos estão encolhidas para que não nos possa abençoar. Muito pelo contrário, os ouvidos do Senhor estão sempre e estarão sempre atentos à nossa voz, ao nosso clamor, à nossa prece e à nossa petição. O que nós não podemos fazer em momentos de dificuldade é entrarmos em pânico,
é entrarmos em desespero, é deixarmos que a ansiedade venha tomar conta do nosso coração e dessa forma nós estaremos perdendo o controle, nós não estaremos estabilizados e nós estaremos propensos a cometer erros e a tomar decisões precipitadas e que certamente nos levarão a um prejuízo muito maior ainda. Em época de crise, em momentos difíceis, temos que aprender com Josafá nesta noite. Josafá, diante daquele grande problema, aquela grande dificuldade, ele se aproximou do Senhor, ele se aproximou de Deus, ele consultou ao Senhor, pediu orientações a Deus, ele buscou respaldo em ajuda no Senhor, porque ele compreendeu, ele entendeu, ele foi humilde o suficiente a ponto de saber que ele não poderia fazer nada, ele não tinha estratégia, ele não tinha soldados o suficiente, ele não tinha armas à altura, ele estava diante daquele grande problema realmente com as mãos atadas. Porém, lá no fundo realmente, Josafá sabia que a sua força era vã. Os seus conhecimentos, tudo o que ele tinha, todo o seu prestígio, toda a sua glória como rei, aquilo, naquele momento, não lhe bastava. Mas ele sabia que existia um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e terra, Senhor de todo o universo, o Deus soberano, o Deus que pode todas as coisas, é o Senhor dos exércitos. Ele sabia que esse Deus era o Deus de Israel, era o seu Deus, era o seu Senhor. Então, neste momento, ele recorre a Deus em oração, ele recorre a Deus em jejum e pede pelo apoio, pela ajuda do Deus Todo-Poderoso. É justamente isso que eu e você devemos fazer no atual momento pelo qual passamos, pelo qual o nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo está passando, devido a essa pandemia que é o comentário do momento, é o assunto do momento. E diante de tantas circunstâncias, diante de tantas informações, o povo está dividido, uns falam uma coisa, outros falam outra, uns dizem que é seguro, outros dizem que não é seguro, e as pessoas, elas ficam divididas, elas ficam sem saber, e as informações em demasia muitas vezes deixam as pessoas mais confusas ainda, e muitas delas estão entrando em pânico. Irmãos, caros ouvintes, eu quero vos dizer que, embora o momento seja ruim, embora o momento seja realmente temeroso, mas, contudo, não há o que temer se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, se nós entregarmos as nossas preocupações nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Certamente Ele virá ao nosso encontro e nos abençoará. A oração que é respondida é a oração que é feita por aquele que está realmente carente de Deus. A oração que realmente é ouvida é a oração que é manifesta aos ouvidos de Deus quando há sinceridade no coração daquele que fala. É a oração que expressa a Deus toda a sua inutilidade, toda a sua pequenez, todas as suas impossibilidades. Quando você manifesta isso a Deus, dizendo para Ele que você não tem recurso, que você nada pode, que você chegou ao seu limite e que você está precisando de orientação, e quando você busca essa orientação a Ele em oração, quando você fala com Ele, aliás, o que é oração? Oração é comunicação com os céus, é falar com Deus, é se expressar na presença do Senhor. Oração é você dizer a Deus das suas alegrias, é você falar a Ele dos seus pesares, é você
ter um diálogo com o Senhor, como você tem com o seu melhor amigo, um diálogo aberto, um diálogo na confiança, um diálogo com toda a liberdade, onde você não dá rodeios, onde você é direto, onde você realmente é claro naquilo que você expõe, naquilo que você fala. Isso resume o que seria a oração. Oração é comunicação com Deus. Oração é como se fosse alimento para a nossa alma, é como se fosse a respiração da nossa alma. A oração faz bem às nossas vidas. E quando nos dirigimos a Deus com um coração humilde, com um coração quebrantado, com um coração que reconhece que Deus é Senhor e que somente Ele pode todas as coisas, certamente essa oração não será apenas ouvida pelo Deus Todo-Poderoso, mas também será uma oração que será respondida. Talvez ela será respondida não no seu tempo, mas no tempo do Senhor. Deus sempre ouve a nossa voz, Deus sempre ouve a nossa oração, porém existe um tempo de Deus para todas as coisas. E quando chegar o momento, quando chegar a hora, quando chegar o dia, o Senhor estará respondendo a sua petição, entrando com providência em sua vida. E Deus sabe o que faz. Se de fato a sua dificuldade, o problema pelo qual você passa, exigir que seja uma resposta rápida, exigir que seja realmente uma intervenção divina de imediato, Deus assim agirá, porque Ele sabe aquilo que você precisa, Ele sabe aquilo que nós necessitamos, Ele sabe como deve e como agir. No entanto, se não for o momento ainda, se Deus quer nos ensinar alguma coisa, se Deus está nos lapidando, se Deus está nos preparando, haverá um tempo, haverá uma ocasião em que, quando estivermos maduros, estivermos realmente preparados e condicionados, nós receberemos então a resposta de Deus através da oração que nós temos feito a Ele. Mas nós não podemos nunca nos desfalecer nessa ação chamada oração. A oração é uma arma importantíssima para aquele que confia em Deus, para aquele que serve ao Senhor, para aquele que está na presença do Senhor. Então, nos dias de hoje, mais do que nunca, o povo de Deus está sendo conclamado, está sendo convidado através da circunstância ou das circunstâncias a buscar a Deus em oração. Não é hora de chorar, não é hora de lamentar, não é hora de entrarmos em pânico, mas é hora de realmente nós dobrarmos os joelhos, é hora de nós invocarmos o Deus vivo, é hora de nós pedirmos a intervenção divina, é hora de nós clamarmos ao Deus Altíssimo, ao Deus que pode todas as coisas em nosso favor. Deus é socorro bem presente na hora da angústia, nos fala a palavra de Deus. E no texto que nós lemos, nós encontramos aqui o rei Josafá buscando ao Senhor em meio ao problema pelo qual ele passava. Era um grande problema, era uma guerra que estava sendo travada, eram povos que haviam se juntado, era um número imenso, muito maior do que o número que havia com Josafá. Certamente Josafá seria dominado, seria destruído e tudo estaria indo por água abaixo. Se ele confiasse em si, se ele tentasse por si só resolver o problema, ele tão somente estaria afundando cada vez mais em seu desespero, ele cada vez estaria mais sem saber o que fazer nesse momento da dificuldade. Mas então ele buscou ao Senhor. E nós devemos fazer da mesma forma como fez Josafá. Estamos num momento difícil. Vamos buscar ao Senhor. Vamos enfrentar esse problema com a arma certa, da maneira certa, que é a oração. A oração, ela é respondida. O Senhor responde
as nossas orações. É interessante que, infelizmente, as pessoas, no geral, só se voltam para Deus quando as coisas não estão bem, quando as coisas não acontecem da maneira que nós gostaríamos que acontecessem e quando fatos negativos surgem em nossas vidas. Eu acredito que Deus até permite, sim, que isto aconteça para nos levar realmente ao caminho certo. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu fim é só destruição. Assim também somos nós no dia a dia. Nós sabemos o que é correto, sabemos o que é o certo, temos ouvido, temos sido muitas vezes instruídos pela palavra de Deus, mas ainda assim com esse conhecimento, a nossa tendência é nos esquecer, é fazer da nossa forma, é fazer do nosso jeito, é tomar o nosso próprio caminho. Nós achamos que somos senhores do nosso próprio destino e nós trilhamos a nossa rota. E nessa rota que nós traçamos, que nós estabelecemos para as nossas vidas, nós pegamos alguns atalhos. E isso muitas vezes, ou na maioria das vezes, nunca é bom. Então, por essas razões, Deus permite situações difíceis em nossas vidas para que nós possamos voltarmos ao ponto original, para que nós venhamos a estarmos no lugar certo, na hora certa e buscarmos pela sua face. Josafá buscou ao Senhor, que eu e você possamos buscar ao Senhor neste momento difícil, neste momento de calamidade, pelo qual o mundo está passando. Mais uma vez eu repito, não é hora de lamentar, não é hora de buscarmos culpados, nem é hora de ficarmos nos degladiando sobre questões políticas de direita ou de esquerda, mas o momento é de buscar a face de Deus. É de nos dobrarmos, de nos curvarmos perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas e que pode abençoar a sua vida. Ele tem esse poder, Ele tem essa capacidade, mas vamos buscar a Deus, vamos invocar ao Senhor, vamos estarmos mesmo em meio às lutas e dificuldades, também estarmos louvando a Deus. Sabe, a Bíblia diz o seguinte, que em todas as coisas nós devemos termos um coração gratos a Deus. Em todas as coisas nós devemos estarmos louvando e adorando ao nome do Senhor, reconhecendo a sua grandeza, entendendo que Deus, Ele domina sobre tudo, Ele é o dominador, Ele é o soberano, é o Deus que age, é o Deus que atua, é o Deus que opera, é o Deus que faz grandes coisas. Que Deus possa estar abençoando a sua vida nesta noite e que de fato nós possamos aprender com essa situação, aprender com tudo o que está acontecendo e saber que o homem, ele é dependente de Deus e sempre será dependente de Deus. Portanto, vamos agora, nesse instante, buscarmos ao Senhor. E agora, neste momento, eu estarei orando por você, orando pela sua família, orando pelo seu lar, para que Deus, segundo as suas misericórdias, Ele possa estar agindo, abençoando a sua vida. Senhor meu Deus e Pai Celestial, neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, venho a Ti em oração e peço, ó Deus, abençoa a todos que neste momento, que nesta hora, estão vendo, estão tendo contato com este vídeo, tiveram contato com esta breve palavra e que Deus, essas pessoas, essas famílias, os seus lares
sejam abençoados pelo Senhor, sejam guardados por Ti. Que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia, que os Teus ouvidos, ó Pai, estejam atentos à voz, ao clamor destas vidas, que as Tuas mãos estejam estendidas para abençoar, Deus, e que nós possamos estarmos debaixo da Tua proteção, que o Senhor possa cuidar de nós, cuidar das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos lares, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a nossa pátria, que o Senhor possa abençoar, Deus, todas as pessoas, que o Senhor também abençoa, Pai, não somente o Brasil, mas abençoa também, Pai, todas as pessoas que estão sofrendo, que estão em angústia, que estão em pânico, que estão em desespero, que o Senhor tenha misericórdia e que essas pessoas, ó Pai, possam, através dessas situações difíceis, reconhecer o Deus Todo-Poderoso e dar honra e glória ao Senhor. E que em meio, ó Pai, a este momento de decadência, nós possamos, ó Pai, contemplar o mover de Deus, o agir de Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso esteja presente, esteja alegrando, esteja trazendo esperança a cada vida, a cada alma, e que, em nome do Senhor Jesus, que esses ouvintes sejam todos abençoados. E por onde quer, ó Deus, que este vídeo seja visto e as pessoas que tenham o contato com ele, que sejam abençoadas, ó Pai. Não por mim, porque eu nada posso, mas porque o Senhor pode, o Senhor é poderoso, o Senhor é capaz, o Senhor é o Criador de todas as coisas. Então nós invocamos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor que em nome de Jesus entre com providência e nos abençoe, hoje e sempre. É o que nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você receba a paz, que você receba a tranquilidade, que você possa descansar a sua alma e o seu coração no Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Jesus te abençoe, você e a sua família, e tenham todos uma boa noite em nome de Jesus.